Antes de começar o conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas para ajudar na divulgação do canal e se inscreva caso não for inscrito. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o relato de como que foi para mim a minha experiência com o DIU. É importante lembrar que é referente ao que aconteceu comigo e então pode ser que para outras pessoas seja totalmente diferente. Então eu vim trazer para vocês falar um pouco a respeito. Bem, eu decidi colocar o DIU, eu estava fazendo acompanhamento pelo convênio do meu esposo e eu tinha acabado de ganhar a Alice. Ele perguntou se eu queria colocar o DIU, ele explicou como que funcionaria. E aí eu quis colocar o DIU, eu optei por colocar o DIU porque eu não pretendia engravidar muito cedo. Eu pretendia deixar pelo menos esse tempo de 5, 10 anos para poder engravidar novamente, para ter mais um filho e fazer mais uma tentativa de conseguir um menino, né? E só que esse assunto para outro vídeo. E aí eu optei por colocar o DIU. Estava fazendo acompanhamento pelo convênio médico e foi super tranquilo. Ele, quando ele fez a colocação do DIU, ele fez a anestesia local para que eu não sentisse dor. Ele explicou que muito provavelmente eu sentiria bastante dor naquele dia, porque o corpo poderia tentar rejeitar, né, aquele objeto estranho que estava sendo inserido. E aí ele passou alguns analgésicos, enfim. Vamos dizer que a colocação em si foi super tranquila por conta da anestesia, mas no dia eu sofri muito de cólica. Ele já tinha me falado, então eu imaginei que iria dar bastante cólica e realmente foi muito difícil. Eu me retorcia na cama, que eu senti bastante dor no dia depois que a anestesia passou. Eu senti muita dor, o meu corpo tentou de todas as formas possíveis eliminar aquele DIU, mas deu tudo certo, tomando os remédios, eu consegui fazer com que ele aceitasse, e aí eu tive depois o retorno. Se eu não me engano, eu fiquei uns 3 dias direto sangrando, se eu não me engano foi isso. Foram 3 dias e ele não parava, o fluxo não cessava de jeito nenhum, era contínuo. É tanto que no dia que eu fui colocar, eu quase não estava tendo fluxo nenhum, né? Eu tava bem pouquinho, fluxo bem baixo. E aí depois que colocou, o fluxo aumentou horrores. E era o DIU Mirena, no caso, né? O hormonal. Ele aumentou muito e foi horrível. Eu achei que eu não iria conseguir ficar com aquele DIU. E aí eu fiz o retorno. Eu falei que eu estava sangrando, ele falou que poderia durar mais ou menos um mês o fluxo, só que ele teria que ir diminuindo com o tempo. Ele disse que muito provavelmente iria se estender sim por conta da adaptação, mas que com o tempo ele iria diminuindo o fluxo até parar de vez, né? E ele disse que provavelmente eu também não iria sangrar. Não foi o que aconteceu comigo. Depois que parou o fluxo, todos os outros meses eu tinha menstruação normal. Mas demorou, foi mais de um mês sangrando, não como nos 3 primeiros dias, que era muito. Então eu consegui, né, levar esse período. Foi difícil, porque né, se sangrar por 7 dias já é ruim, né? Estar menstruada por 7 dias já é ruim. Imagine por mais de um mês ou muito mais que isso, né? Que tem pessoas que até mais tempo que isso. E eu consegui me adaptar bem ao DIU, tive uma boa adaptação. Eu estava fazendo acompanhamento todos os meses que ele pedia para retornar, eu estava lá. Ele fazia a verificação pela ultrassom, se estava no local. Quando ele não fazia, porque às vezes ele fazia no consultório dele, que ele tinha máquina, mas quando ele não fazia no consultório dele, ele fazia a solicitação para que eu fizesse uma ultrassom em outro local e mostrasse, né, para ver se estava tudo no lugar. E aí a gente foi fazendo todo esse acompanhamento. No início é mais mensal e depois vai ser
prolongando o período de fazer o acompanhamento, né? Porque só para saber se realmente ele não saiu do lugar que ele deveria estar. Enfim, nesse período, nesse meio tempo em que eu estava com o Gil, ele dura em torno de 5 anos, o Mirena. O Mirena, ele tem a validade de 5 anos. Quando estava com 4 anos, se eu não me engano, o meu esposo, ele saiu da empresa, então ele não tinha mais esse convênio. E aí eu tive que começar a luta para mim poder conseguir ginecologista pelo SUS, pelo posto de perto da minha casa. Na época eu estava ainda morando em Barueri, no Belval. E foi uma luta para conseguir fazer um acompanhamento. Eu tentei, eles falavam que tinha que ir dia tal, aí depois não tinha mais agenda, e aí começou a minha luta realmente. Foi aí que começou a desandar todo o processo. Eu não conseguia, e aí foi aonde eu desisti de procurar o ginecologista para fazer esse acompanhamento. Eu ia marcar apenas para fazer a retirada no tempo que tivesse que retirar e pronto. Só que aí, com 4 anos e pouco, eu comecei a sentir muitas cólicas fortíssimas. Não que eu não sentia cólica, eu sentia cólica mesmo utilizando o DIU, mas era uma cólica normal. Só que não era dentro dos meus períodos, eu estava sentindo cólica fora dos meus períodos e isso estava me incomodando bastante. E aí essas cólicas, com o passar do tempo, elas estavam ficando piores e eu comecei a não conseguir andar. Eu comecei a sentir bastante dor no caminhar, apenas no andar eu sentia muita dor. É como se eu tivesse... como se eu tivesse com um machucado dentro de mim. E doía bastante, eu não conseguia pisar direito. Eu sentia um choque na minha perna, subindo um choque na minha perna. Doía demais, estava incomodando bastante. E essas dores eu comecei a suspeitar do DIU simplesmente porque eu não estava no meu período. E já tinha passado meu período e eu tive um sangramento. Não foi muito intenso, mas eu tive um sangramento e aquilo me incomodou, porque eu já estava com bastante dor, e aí eu tive essa dor. E foi o quê? Um dia essa dor, esse sangramento, depois passou, as dores não passavam, e aí depois eu tive uns 2 dias depois, novamente o sangramento, e tava muito estranho, tava bem esquisito tudo aquilo, e aí eu resolvi tentar um encaixe no posto para conseguir verificar o que estava acontecendo, porque eu estava sentindo muita dor, não conseguia andar, estava insuportável e tudo doía. E aí eu resolvi ir até o posto, eu consegui um encaixe para passar com o ginecologista para que ela fizesse a verificação do que estava acontecendo. E aí, quando ela foi fazer a verificação, quando ela olhou, ela conseguiu identificar que o meu DIU, ele estava começando a penetrar o meu útero, a parede do útero. Ele estava começando a perfurar a parede do meu útero. Inclusive, ela falou que se eu tivesse demorado mais tempo para ir atrás de ajuda, que ele perfuraria e provavelmente eu teria que fazer a retirada do útero, porque ele começou a perfurar. Ele chegou a entrar um pouco na cavidade do útero e ela falou assim que teria que tirar naquele momento, que não tinha muito o que fazer, que tem que tirar, e era isso. Como já estava dolorido, né, já estava doendo, ele estava dolorido, estava entrando na pele, né, do útero, na parede do útero. E o procedimento, geralmente no SUS, eles não fazem anestesia. Foi uma dor horrível para ela fazer essa retirada. Ela retirou lá na hora. Eu cheguei a ver estrelinha quando ela tirou, mas foi uma coisa rápida. Então foi suportável por isso, por ter sido rápido, mas doeu da mesma forma. Foi bem desagradável aquele momento. Mas ela fez a retirada naquele momento. Ela me mostrou o DIU, jogou fora. E ali, naquele momento, ela disse que eu precisaria, né, tomar uns remédios pra melhorar, que provavelmente eu iria sangrar bastante por conta que ele estava machucado, o meu útero ele estava machucado. E ficou por isso mesmo. Ela perguntou se eu iria tomar um anticoncepcional, se eu iria colocar alguma coisa. Eu optei por não colocar nada, por não tomar nenhum remédio, por não fazer nada naquele momento. E realmente
deixar o meu corpo em paz, referente a esse processo que ele já estava sofrendo um pouco. E aí, depois que eu retirei, foi como se tirasse realmente aquela dor insuportável, com aquele choque que eu sentia na perna, parecia que foi retirado com a mão. E aí eu falo que como eu não tive um acompanhamento, eu não tive esse monitoramento, eu não consegui primeiro chegar aos 5 anos, né? Porque ele saiu do lugar, ele deveria ter sido arrumado, né, nesse momento que o corpo tirou o DIU do lugar. Ou sido retirado, né? Eu não sei qual que seria o critério do médico, depende, né, de cada profissional. Eu acho que eles trocariam, enfim. Então, como eu não tive um acompanhamento, eu tive uma experiência ruim, eu quase perdi meu útero por conta disso, porque realmente estava prejudicando meu útero. E aí, depois que foi feita a retirada, foi melhorando aos poucos, e um pouco tempo depois, coisa de alguns meses, 2 meses depois, eu engravidei da Helena. Mas enfim, né? O foco aqui realmente é para falar sobre a questão da minha experiência com o DIU. Então não foi muito legal. Eu não vou falar para vocês que eu não recomendo, porque a utilização dele, quando feito acompanhamento, quando você realmente tem um profissional capacitado para fazer esse acompanhamento, é bem tranquila, porque enquanto eu estava tendo um profissional capacitado, foi bem tranquilo. E também depende muito de cada corpo. Tem corpo que rejeita realmente o DIU, tem corpo que aceita de boa, a pessoa até não menstrua mais, né? Então, cada indivíduo é um indivíduo, cada experiência é uma experiência, mas eu estou compartilhando a minha experiência de como que foi pra mim. E não foi muito fácil pra mim, foi bem complicado, e eu não tornaria a colocar, simplesmente porque eu tenho um certo receio, sim, pelo que aconteceu. E no momento atual, realmente, né, depois que eu ganhar o bebê, eu não tenho a menor intenção de usar outros métodos, a não ser o método definitivo para não engravidar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se alguma de vocês já teve uma experiência parecida, ou como que foi a experiência de vocês, se já utilizaram, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe para outras pessoas para ajudar na divulgação desse canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!